Fala, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Eu me chamo Danilo e no vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa análise do que foi essa classificação do Vasco para as oitavas de final. Saldo positivo é que o Vasco voltou aí classificado e com quase 3 milhões de premiação no bolso, que vai ajudar muito o clube nos próximos dias, mas ainda preocupado com o que esse time vem apresentando dentro de campo, principalmente fisicamente, com algumas peças aí numa análise coletiva e individual que deixam muito a desejar ainda, e a gente espera aí que realmente venha um milagre. Estamos à espera de um milagre para que o técnico Ricardo possa extrair muito mais fisicamente desse time, coletivamente, e que as peças que estão chegando e que já chegaram possam realmente dar um salto de qualidade maior a esse grupo, né? Como Léo Gil, Léo Matos, Carlinhos, Neto Borges, Germancano, Benítez. Acho que são jogadores que podem nos ajudar muito mais. Mas vamos fazer tudo isso, essa análise, logo depois da vinheta. Então vamos dar a nossa opinião sobre esse jogo de ontem. Saldo positivo para mim foi a classificação do Vasco. O Vasco voltou com quase 3 milhões, 2 milhões e 800 mil na bagagem. O que importa aí é que avançamos para uma próxima fase, nas oitavas de final. Vamos pegar um clube argentino, o Defensa e Justiça, um clube que é bem melhor tecnicamente do que o próprio Caracas. E esse é um saldo positivo que vejo dessa classificação. Por outro lado, me preocupo bastante com o futebol que esse time do Vasco tem apresentado, com o que o Vasco cria de oportunidade de gols, né, e com o que o Vasco tem feito aí de gols nos últimos jogos. Pela minha contagem, nos últimos 10 jogos, em todas as competições que o Vasco esteve aí, brasileiro, sul-americana, foram só 6 gols, né, e muita pouca criação nesse time para que justamente você possa fazer gols, né? E vários deles em bolas paradas. Então é algo que me preocupa bastante. Mas vamos ao jogo, né? O Vasco esteve em campo com uma formação diferente, muito se viu ali o 5-4-1. Entramos com uma linha defensiva de 5 jogadores praticamente. Ora o Pikachu mais adiantado, é verdade. Ora o Miranda um pouco mais pelo lado direito, fazendo ali uma linha de 3 zagueiros, Castan, Ricardo Graça e Miranda. Mas vamos dar logo aqui a escalação, né, que eu já vejo uma mudança feita pelo técnico Ricardo Sapinto, e que tem tentado aí achar realmente um time capaz de entregar aquilo que ele realmente entende como jogo para o Vasco, né? Ontem o Vasco foi a campo com o Fernando Miguel, Miranda, Castan, Ricardo Graça, Neto Borges e Pikachu, Andrei, Léo Gil, Carlinhos, Benítez e Thiago Reis. Algumas mudanças interessantes do ponto de vista do ataque. Por exemplo, o Thiago Reis, para mim, é muito melhor do que o Ribamar no aspecto da função, né, de realmente goleador. Acho que o Vasco precisa de um jogador, principalmente jogando na função ali do 5-4-1, quando o time sai no contra-ataque, precisa de um jogador tecnicamente capaz de, em poucas oportunidades, fazer gol. E o Thiago Reis, no lance, apesar do impedimento, no lance que ele foi acionado, na melhor oportunidade do Vasco, ele acabou fazendo o gol de cabeça, mas o gol foi anulado pela questão do impedimento, né? Se você for falar em relação à disposição física para poder ajudar lá na frente, fazer a marcação, esse jogador não é o Thiago Reis. Aí já seria o Ribamar, que entrou no decorrer do jogo, né? Falando ali sobre a questão do meio-campo do Vasco, acho que o meio-campo do Vasco, ontem o destaque foram 2 jogadores para mim. O Benítez, que de novo é um jogador que é muito dedicado em campo, apesar de não estar bem fisicamente, acabou saindo ali, entrando o Thales Magno no segundo tempo, mas é um jogador que quando está em campo se entrega muito, um jogador de grande participação também no esquema defensivo, é um jogador que recompõe com velocidade, é um jogador que tem desarmes durante a partida, é um jogador que se entrega bastante. Mas do ponto de vista de criação, ontem achei que o Benítez foi abaixo do que realmente costuma ser, né?
foi abaixo daquilo que a torcida espera, né? Em relação a outro jogador de meio campo que para mim foi destaque ontem é o Léo Gil, né? Ou o Colo Gil, como queiram colocar. É um jogador que tecnicamente é muito interessante, é um jogador que consegue distribuir bastante o jogo e também é um jogador que é um dos pilares da marcação hoje do meio-campo do Vasco, junto com o Andrei. Andrei, a meu ver, não foi bem, é um jogador que tem se apresentado muito lento dentro de campo, de certa forma, em vários momentos desatento, né, na partida, e ontem não foi diferente. Contra o Goiás já tinha sido assim, errando alguns passes importantes na transição do jogo e às vezes dando oportunidade de contra-ataque para o adversário. Carlinhos ontem, apesar de toda a dedicação, achei que foi uma partida abaixo do que vinha apresentando durante o decorrer dos outros jogos. Participou de um lance ali da expulsão do jogador do Caracas. O Vasco conseguiu ali jogar boa parte do segundo tempo com um jogador a mais e mesmo assim a gente não conseguiu criar quase que nada, né? Na linha de transição ali do meio campo para a defesa, o que a gente percebeu foi que uma composição diferente, né, do técnico Ricardo. Sacou o Henrique, que há muito não vem agradando, e colocou o Neto Borges, né? Coisa que a torcida queria ver muito. Eu, por exemplo, eu queria assistir um jogo inteiro do Neto Borges para entender se ele merece ser reserva de fato do Henrique. Não vi grandes coisas, mas o pouco que vi dá a entender que realmente o Neto Borges é melhor ofensivamente que o Henrique e defensivamente é pior, né? Essa é a minha opinião. Ontem, contra um fraco Caracas, a gente, em alguns momentos, acabou deixando que o Caracas fizesse a única jogada que eles conseguem fazer na maior parte dos jogos, que é cruzar as bolas na área, né? E aí, pelo lado direito, nós tivemos o Pikachu. O Pikachu jogou um pouco mais adiantado, que é o que eu acho que realmente o Pikachu pode entregar um pouco mais. O Miranda jogou um pouco mais na função ali pela direita. Mas o Pikachu é isso, né? O Pikachu ele consegue ser um pouquinho melhor lá na frente, mas as finalizações não são essas coisas. Participou um pouco mais tentando algumas jogadas de cruzamento, mas não foi efetivo nas jogadas, não conseguiu acertar os cruzamentos. Nas finalizações realmente deixou a desejar, perdeu um gol ali no segundo tempo, onde a bola sobra e ele acaba chutando para fora, né? Em outros o chute vai muito fraco e a gente espera que realmente o Pikachu seja essa realmente terceira opção, né? A gente já vai poder, com essa classificação, ter o Léo Matos inscrito na próxima fase, nas oitavas de final da competição. E a gente espera que realmente o Léo Matos possa nos ajudar um pouco mais pela direita, com a reserva ali do Tenório, quem sabe até com uma terceira opção, sendo o Pikachu, que pode até ser uma segunda opção ali pela direita, na função do Vinícius, né? Que também ontem entrou e não foi bem. Os pontas do Vasco, na verdade, têm sido realmente muito criticados pela torcida. O Thales Magno ontem até chegou a entrar em campo, mas não sei se por falta da confiança, às vezes também pode ser por conta da contusão. Ontem entrou e não vi esse futebol, no 1 contra 1, não percebi que ele realmente, que é a sua principal característica, né? Quase sempre leva vantagem sobre o adversário. Ultimamente tem comprometido nesse aspecto e a gente espera que o jogador melhore. É um jogador que realmente é importante para o Vasco, é um jogador que já fez partidas importantes esse ano e pode sim nos ajudar muito mais, né? O Vinícius eu já acho que é diferente. O Vinícius eu já acho que ainda está passando pelaquela fase da transição e vai oscilar demais, né? Toma muitas decisões erradas. No 1 contra 1 não tem ido bem, essa é a verdade. E quando vai até a linha de fundo ou quando tem que finalizar, quase que sempre erra nesses fundamentos, né? Mas vamos voltar para a zaga. A gente estava falando da defesa. O Vasco jogou ontem com 3 zagueiros. Para mim, eu acho que a zaga foi pouco exigida ontem, mas nos momentos em que foi exigida, falhou no jogo aéreo. Outra vez, achei que o Vasco deu muito cabimento ao time adversário para concluir jogadas cruzadas na área, né? Contra o Goiás foi assim, a gente viu uma chuva de bolas alçadas na área e que quase que sempre os atacantes finalizavam.
Ontem foi do mesmo jeito, até um pouco menos, né? É verdade, porque o Caracas criou menos que o Goiás, mas ontem as bolas alçadas na área, em sua maior parte, foram concluídas, tanto prova que o Fernando Miguel ontem foi um dos melhores em campo, na verdade foi o destaque em campo, né? E aí, quando você tem uma partida em que o seu goleiro é o melhor jogador em campo, é porque o adversário foi melhor. Então, acho que o que me preocupa no Vasco é isso. O Vasco é um time que permite que os adversários joguem muito entre as linhas, permite que os jogadores dos adversários criem jogadas. Quase que sempre a gente permite que as bolas sejam finalizadas. Ontem, por exemplo, o Vasco chegou a até ter um número de finalizações maior do que o Caracas, mas o número de finalizações do Caracas dentro da área foi bem maior do que a do Vasco. Então é o que preocupa, porque você deixa o time criar e chegar para finalizar, né? Então essa situação me preocupa bastante, né? Outra coisa que me deixou chateado nesse confronto da Sul-Americana é que o time do Caracas é um time muito inferior tecnicamente, né? E o Vasco jogou mal nos dois jogos, a meu ver, tá? Se você concorda ou discorda de mim, deixa aí sua opinião nos comentários, né? Então jogou mal, é um time que pouco finalizou em gol, né? Assim, de fato criando realmente chances de gol. No primeiro jogo a gente ganhou por 1-0 no final do jogo, num gol do Thiago Reis, que teve que vir do banco para poder fazer o gol. Nesse segundo jogo a gente jogou com um homem a mais, não conseguimos criar grandes chances, né? A verdade foi essa. E as poucas chances que criamos, finalizamos mal, com exceção do gol anulado do Thiago Reis, né? Uma reclamação do Ricardo Sapinto em relação à arbitragem é que vários lances de pênalti, na contagem dele, 3 pênaltis não foram dados. A verdade é que eu assisti o jogo aqui picotado, porque a minha internet oscilou bastante, então toda hora tinha que reconectar a partida, mas vi realmente que o Vasco foi prejudicado em alguns lances, né? Ontem não se tinha VAR, talvez se tenha nas fases finais da Copa Sul-Americana, pelo que pesquisei, e realmente fomos prejudicados ontem de novo pela arbitragem, né? Mas acho que realmente o Ricardo Sapinto vai ter muita dificuldade, porque o time é muito limitado. O time que vai a campo quase sempre cai muito de rendimento físico, principalmente na segunda etapa. É outra situação que preocupa bastante, até porque o Vasco está jogando 2 competições. Começou agora a entrar nas fases finais aí da Copa Sul-Americana. Vai ter um pouco mais de tempo, é verdade, porque o próximo jogo vai ser na Argentina, o calendário ainda vai ser definido, mas o Vasco realmente preocupa porque tem apresentado um rendimento físico que realmente está muito abaixo das outras equipes, né? Principalmente no segundo tempo. Algumas alterações foram feitas durante o jogo, entrou o Thales Magno, que a gente já analisou, o Ribamar, a meu ver, é isso que a gente costuma ver, é um jogador que tecnicamente é muito inferior ao Thiago Reis e ao Germancano, que é o principal artilheiro do time, mas é um jogador que se dedica bastante, é um jogador que corre muito, é um jogador que recompõe, ajuda o time na marcação, mas é isso, né? Não espere muito mais do Ribamar do que isso, porque realmente é isso que ele pode te entregar, né? O Vinícius entrou em campo no lugar do Carlinhos, mas a meu ver não agregou. O Léo Gil, que foi destaque aí para mim na partida, né? Teve também o Andrei, que foi substituído, e entrou o Marco Júnior. Marco Júnior eu não posso analisar porque eu não vi muito dele no jogo. E individualmente é isso, né? Acho que não tivemos grandes destaques. Os destaques aqui que eu coloco é o Fernando Miguel, que foi o melhor do jogo, e o Léo Gil. E na esquerda ali, quem sabe até a gente possa ter um Neto Borges mais acostumado, em mais ritmo de jogo, mais acostumado ao time, né, contra o Palmeiras, né? Acho que nessa situação o Neto Borges ganhou a posição do Henrique, né? Então é essa a minha leitura do jogo. Saldo positivo, classificação, vem com quase 3 milhões aí na bagagem, pode disputar mais quase 3 milhões na oitava de final, isso aí é um aspecto positivo. Mas o que me preocupa é que fisicamente o time está muito mal, individualmente alguns titulares do Vasco precisam crescer muito no decorrer dos jogos,
e também essa questão do time não conseguir fazer jogadas de perigo, não conseguir criar oportunidades claras de gol, né? Isso me preocupa bastante porque a gente está numa zona de classificação do Brasileiro que preocupa. A gente vai começar o segundo turno que vai ser bastante decisivo. Estamos vindo de um primeiro turno onde a gente jogou muito mal. Metade das partidas que disputamos, principalmente as últimas, né? As últimas partidas contra um fraco Goiás, contra um fraco RB, contra um Bahia que não conseguia se reabilitar no campeonato e começou a reabilitação contra o Vasco, né? E contra o Caracas, que é um time que é infinitamente inferior ao Vasco da Gama, e o Vasco teve sim dificuldades, fez o placar de 1-0 em 180 minutos e pouco criou além disso, né? Então, fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado com o que esse time pode apresentar e à espera de um milagre, né? Como diz a capa aí, à espera de um milagre para a gente poder entender se realmente esses jogadores, Léo Gil, Carlinhos, Neto Borges, Benítez e Germancano, Léo Matos também podem nos ajudar um pouco mais nessa reta final de Brasileiro e também nessa reta final de Copa Sul-Americana e ajudar o técnico Ricardo a fazer um bom trabalho no Vasco nessa temporada. Valeu? Fica com Deus, até mais.